Essa semana tá frio aqui no Rio de Janeiro. Eu peguei uma gripe e a gente não vai deixar de fazer o estudo, mas hoje vai ser uma forma diferente de estudo. Nós vamos hoje passar um documentário, Os Deuses da Nova Era, que foi no início do meu ministério como teófilo, me mostrou muita coisa que até então eu não tinha tanta certeza. E hoje a gente está reunido aqui, todo mundo agasalhadinho, todo mundo pronto para ver o documentário. Mas antes eu vou aproveitar para fazer uma oração, que é o que a gente sempre faz antes do início de cada estudo. Então vamos orar. Pai, te agradeço por mais essa oportunidade, Pai, onde o Senhor nos dá condições de estarmos aqui para buscar conhecimento a respeito de Ti, ó Pai, da Tua Palavra, Pai. Nos dá o Espírito Santo, ó Pai, para que nos permita ter o discernimento, ó Pai. Que nós possamos ver o que é ruim e ver o que é bom, ó Pai. Discernir o certo e o errado, ó Pai, e usar tudo a serviço da Tua obra. Te agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje não tem muito falatório, vamos ver um filmezinho. Tá lá, na tela, Os Deuses da Nova Era. Mais confortável? Índia, terra de mistério, sétimo país em tamanho. Jesus disse: cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Olhem aqui, aqui está o Cristo. Olha ali, ali está. Não acreditem neles, porque se levantarão falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas para poder enganar, se for possível, a um dos escolhidos. Não se enganem de modo algum, porque não virá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, tanto que se sentará no templo de Deus e se passará por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, meus irmãos, eu escolhi, passar um filme hoje, porque eu estou um pouco gripado mesmo, mas há muitas lições que nós podemos tirar desse documentário, que ele foi feito na década de 70 e falava sobre o hinduísmo. Então ele apresentava o hinduísmo como um grande perigo. O problema é que a gente vai vendo essas técnicas e a gente vai vendo que isso se tornou, em nome da ciência, popular. A gente vê a yoga como uma coisa sofisticada, né? Hoje em dia, quem usa a internet, vejo amigas minhas, não posso ficar sem meu yoga, que eu vou relaxar, que eu vou... Então, uma das frases mais importantes que eu achei ali, ninguém entra no... O pessoal fala, vai para o exército para ficar mais forte. Não, o objetivo de quem foi para o exército é aprender a matar, é aprender a defender. Quem vai para o yoga, o objetivo não é também ficar mais forte, é se preparar para o controle mental. Então, antes de eu começar a falar, a gente viu teve uma quantidade bem grande de informação. Eu queria saber se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação. A gente foi no meio, falando um pouquinho. O yoga é aconselhável para grávida também, sabia? Muito aconselhável. A médica fala. Então, eles aconselham. E a gente vive num estado laico, que a gente não pode falar do cristianismo. O cristianismo não tem efeito científico, mas o yoga tem. Então, a gente vai vendo essas formas. Eu queria ler uma passagem breve, eu vou ler para os irmãos, é Salmos 1, todo mundo conhece. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, vocês estão desde o início, me acompanhou na aula passada, eu sempre falo da importância da palavra, do conhecimento da palavra. Na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Quando a gente começa a olhar a Bíblia, de um modo geral, eu pelo menos só encontrei 3 vezes em que Deus alterou, por assim dizer, o estado de consciência
de alguém. Foi Adão, que ele adormeceu para tirar a costela. Foi Daniel, que teve uma visão do Apocalipse. E foi João, que teve uma visão do Apocalipse. Paulo menciona que viu em sonho, mas ele não dá uma descrição. Então, considerando os exemplos bíblicos de alteração do estado de consciência, Deus não fica por aí tirando as pessoas do seu estado natural de consciência. E citando novamente o documentário, o corpo é uma máquina que o espírito pode operar. Se você não está no controle do seu corpo, quem estará? Lembrando que o Espírito Santo é um vento suave, como um vento, não é um furacão. O Espírito Santo não vai tomar uma possessão, né, que a gente vê um movimento incontrolável, porque Cristo fala, eis que estou aparta e bato, meu jugo é suave. Cristo não vai agir como Satanás quando pega, domina, joga, faz de boneco, de marionete, de gira, como o Marcelinho hoje não está conosco, mas ele contou muita história do que ele via, né? Então, nós temos um estudo aqui sobre, hoje foi centrado no hinduísmo, né? E eu, depois que eu vi esse documentário, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre todas as técnicas de controle de alteração do estado da mente, né? E eu fui acabando chegando lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel, onde um pouco agora, não está essa parte da Bíblia, mas fala sobre Nimrod, que era o caçador, que quis desafiar Deus criando uma torre tão alta que se viesse um dilúvio ele subia e não morrer mais afogado. Há mais coisas aí, há mais coisas em Babel que eu não encaixa aqui agora, no futuro, conforme a gente for fortalecendo as nossas referências, a gente vai poder chegar nesse ponto. Mas então, o que aconteceu? Quando Babel estava quase subindo, não estava nem quase pronto, mas estava subindo, o que Deus fez naquele momento? Ele dividiu os povos, ele criou as línguas, cada povo se afastou para o seu lado. Então, dizem que esse Nimrod era um tipo de anticristo, tá? Nimrod era um tipo de anticristo. E creio eu, porque isso foi logo após, logo sequencialmente, né? Logo é um termo, mas após o episódio do dilúvio, né? Que ele realmente tinha ali um culto que eu posso chamar de perfeito a Satanás. Como um culto perfeito? Da última vez, você estava quando a gente falou da alteração genética? Tá? Eu falei sobre genética em alguma vez. Então, o culto perfeito a Satanás é quando o demônio pode ter um controle tão absoluto do corpo que, inclusive, aquele corpo se transforma. Né? Como eu citei, foi onde que eu citei, que eu vi uma menina franzina empurrando um homem de porte e ele varou. Na transmissão ao vivo que eu fiz segunda-feira. Eu vi uma menina realmente franzina empurrando um homem mais forte que você, mais alto. E ele varou de uma parede a outra, ele bateu com uma força na parede que se ele tivesse fingindo ter sido jogado, ele nunca bateria naquela altura e naquela força. Então a gente viu ali um corpo humano, uma garota franzina, sendo controlada por uma entidade, por uma coisa, e eu posso afirmar, com base na Bíblia, não era de Deus. Deus não faria aquela manifestação. Deus, lembrando isso, eu falei, né? Bendito aquele que não vê e crê. Então Deus não faria um sinal tão sem sentido para provar alguma coisa. Então eu comecei a pesquisar sobre esse culto perfeito que seria, né, a Satanás praticado lá em Babel, e eu comecei a desconfiar. Eu estou preparando uma palestra sobre isso, mas os recursos que ele usava o mantra, que foi mencionado ali, ele usava a parte rítmica, percussão, que é muito usado nos centros de religião africana, que a pessoa entra, vamos manter essa base de alterar o estado de respiração, né, que ele fala, e alterar o... Então, o que acontece? Quando a pessoa entra lá, começa aquele tutu, ele vai acelerando até que baixa o santo, vira o cavalo e vem a... Então, olha só, são duas religiões diferentes, o hinduísmo e o africano. Mas o objetivo, no final das contas, é o mesmo, a alteração do estado de consciência. Né? E aí vamos para as artes marciais.
que foi a parte oriental. O cara começa a aprender, chega um ponto em que ele tem um ki, né? Chama de ki, que de vez em quando, nos anos 80, passava na televisão, alguém que se concentrava e já nem o trator conseguia levantar do chão, alguns que quebram e tal. Então, nós temos aí novamente uma manifestação de ordem espiritual. Então, eu tenho nessa pesquisa, e eu continuo montando, ainda tem gente que faz o tal do sexo, tinham as sacerdotisas do sexo transcendental, e tem, inclusive, bebidas alcoólicas. Tá? Então, desse culto perfeito a Satanás, cada povo levou uma partícula. Porque altera, faz mal, ou eles dizem que é científico para fazer o bem, mas cada povo levou uma partícula dessa alteração do estado de consciência natural. Né? E a gente, hoje em dia, achando que a cultura aceita e sorri e permite nos permitimos tomar parte porque é cultura. E nem tudo que é cultura é verdadeiramente válido para Deus, como a gente aprendeu agora. Então, que na próxima vez que te convidarem para fazer uma aula de yoga, devemos ensinar nossas crianças na escola. Olha, quando a tia começar a falar, relaxa. Eu estive no curso de gestante com a minha esposa. E como é que foi a psicóloga sempre dá aquela sessão de relaxamento, que manda você fechar os olhos. Fecha os olhos. Pense que você está no campo verde. Sinta o calor do sol na sua Então, a gente começa a ver que nós estamos sendo reféns, nós estamos nos tornando reféns dessas técnicas todas. Eu cito muito o caso do funk, que é a mesma batida da macumba. É a mesma batida da macumba e pior, a mesma repetição do mantra. Ele pegou duas técnicas de alteração do estado da consciência e botou na música que os jovens vão sem nenhuma preparação espiritual dançar. Os jovens estão lá, naquele movimento que é o e repetindo, sobe, sobe, desce, desce, ou o que for. O que acontece? Quem vai para a macumba está pronto para virar cavalo. Quem vai para o mantra está pronta para ter o estado. Mas quem vai para o funk? Está pronto para receber um demônio? Não está. E a gente tem visto o quê? Violência, a gente tem visto garotas se prostituindo, a gente tem visto o aumento dos jovens, a homossexualidade dos dois lados. Por quê? Porque estão tendo uma influência espiritual disfarçada de diversão. E o pior, pegaram o ritmo funk e botaram dentro das igrejas, dizendo que é adoração. Vocês têm que entender que a desculpa que ele vai dar, Satanás é sagaz. Ele se queima, digamos assim, ele fala mal de si mesmo para desmerecer. Aí vem o povo, é que Satanás usa as coisas de Deus, e então não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que ele adora. Por quê? Porque ele não te mantém com a consciência em alerta, com o espírito na palavra. Então, entram nessas aberrações, igrejas adentro, e você achando que aquilo é sagrado, achando que aquilo está dentro da igreja porque foi aprovado, abre a sua guarda e deixa aquilo entrar na sua vida. Então você tem que saber que aquilo, se você vê, é da porta para fora, é mundo. Você não vai fugir do mundo, você não é alienígena. Você vai ter que ter plena consciência que daquilo você não precisa tomar parte. Você entende? O conceito de separação é importante para o cristão. Eu tive numa festa essa semana, uma festa grande, chique, né? Eu nunca teria condições de mas eu estava lá na festa e eu fiz um documentário há 3 anos atrás, 2010, 2009, já vai fazer 4 anos. Eu mostrei um trechinho para a doutora Karina, os mecanismos malignos. Um dia eu vou assim como eu escolhi passar isso, um dia a gente vai separar 3 horas, ele é longo, mas a gente vai entender os mecanismos malignos, que ele mostra todos os níveis satânicos da música da Rihanna, Umbrella. Ela é uma música puramente demoníaca. Ela não tem nada de diversão. E eu estava no salão, estava tudo muito assim, secular. Secular você está ali. Eu cantava para minha esposa, você é a luz, é raio, estrela do ar, não é sol. Eu falei para ela, eu não estava pensando, para ela, é uma má declaração. Mas de repente, eles misturaram, jogaram no meio, eu parei e saí. Eu parei e saí. Aí a pessoa, ela me olhou e falou, porque isso é imundo. E eles misturam o que é secular com o que é profano, o que é imundo. Então, cabe
cabe a nós sabermos discernir o que é sagrado, o que é para Deus. O que é secular, que é o chocolate, que é o andar de bicicleta, que é o tomar banho, que é o ir ao banheiro, que é falar uma poesia para sua esposa, que é dançar com a sua esposa. São coisas seculares que você vai fazer sabendo que é para o seu, para você. E existe o profano, que é uma coisa que você tem que fugir, que é para Satanás. Porque Deus criou respirando. Todo mundo vai ao banheiro. Você não pode dizer, eu vou ao banheiro. Não, você vai ao banheiro para você. Você vai comer um macarrão gostoso. É bênção de Deus, mas é para você. Então a gente tem que aprender a entender o que é para nós e o que não é para nós. Né? E as pessoas têm misturado essas técnicas e aberto suas defesas, sua guarda para esse tipo de manifestação. Então, como a gente já viu 1 hora de documentário, eu não vou hoje estender, a primeira vez dos dois irmãos, hoje está sendo mais curto. Não sei se chegaram a assistir os vídeos anteriores, não. Eu dei um pendrive para o Marcelinho. Não, ele não assistiu. Ainda não? Não. Eu tenho, hoje já é o 7º estudo, inclusive o próximo estudo vai ser adoração em espírito e em verdade. Eu vou falar mais da próxima vez, é um tema muito bom, tá? Adoração em espírito e em verdade. O que é isso? O que é esse espírito? O que é essa verdade? Já sabe o que é a verdade, né? O que é a verdade? A palavra. Então, a gente vai falar sobre adoração em espírito e em verdade na próxima aula. Mas hoje, porque eu estou com tosse, estou um pouco incomodado, a gente está fechando um raciocínio. Como ninguém quer perguntar, ninguém quer comentar, então eu vou encerrar com uma oração, tá? Pode perguntar, o irmão fez 2 comentários. O irmão fez 2 comentários no meio do filme que eu uso aparelho, eu não cheguei a ouvir muito bem. Pode repetir, por favor. Eu fiquei interessado nesse show gospel. Esse evento gospel aí que usou essas técnicas de... Eu tenho. Eu vou passar, a gente vai encerrar, eu vou pegar o meu notebook e vou passar para o irmão os trechos desse evento gospel. Com mantra e com técnicas de hinduísmo. Mas então eu vou encerrar o estudo, que foi a apresentação do vídeo, com uma oração, e a gente vai entregar. Pai, te agradeço por essa oportunidade, Pai, que podemos mostrar através de um documentário, Pai, que o mundo, Pai, milita, o mundo trama contra o cristianismo, contra a Tua palavra, Pai, trama contra a Tua verdade, ó Pai, e que nós buscamos a Ti, e que nós precisamos realmente do discernimento do Espírito Santo para a cada dia, a cada passo que nós dermos, podermos escapar, Pai, porque o diabo está ao redor buscando a quem possa tragar. Ó Pai, só nós não nos firmarmos em Ti, não resistirmos, ó Pai, então ele não fugirá, mas resistindo na Tua palavra ele fugirá, ó Pai. E é essa libertação e é esse entendimento que eu quero pedir agora para todos os que estão aqui presentes, ó Pai. Te agradeço por essa data, te agradeço por esse estudo, esteja conosco, esteja preparando já para o próximo estudo sobre adoração, ó Pai, em espírito e em verdade. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.